Olá, gente. Eu vou mudar o jeito de fazer os vídeos porque eu acho que vai ficar mais rápido, mais fácil para vocês entenderem. Eu escrevendo e falando ao mesmo tempo, eu acabo gastando bastante tempo. Então eu vou fazer um assim, se vocês preferirem da outra maneira, vocês deixem no comentário falando que do outro jeito é mais fácil de compreender, que eu volto a fazer e escrever ao mesmo tempo. Tá? Hoje nós vamos falar sobre MHS, ou seja, movimento harmônico simples. Um exemplo de um movimento harmônico simples é um sistema massa-mola. Essa mola está presa e ela tem um K, que a gente chama que é a elasticidade dela. Quantos newton que é necessário para fazer ela deslocar de 1 metro, por exemplo. Tá, se esse corpo está preso nela e ele, na posição média dele, onde ela não estava esticada, é aqui, ele está deslocado esse tanto para cá. Quando a gente soltar ele, ele vai voltar aqui. Ou seja, ele vai ficar vindo aqui, voltando assim. Por isso que chama movimento harmônico simples. Por quê? Porque isso vai ficar repetindo, é cíclico. Então a gente precisa escrever a equação disso em função de x. Ou seja, ele vai ser um x médio que varia do máximo até o mínimo. A hora que ele está aqui, ó, ele vai ter que vir aqui até um valor, por exemplo, se for 2, até mais 2. Aí ele vai voltar até no zero, vai até no menos 2, volta até no mais 2. Aí, quais funções que pode fazer isso com a gente? Multiplicando um valor, faça ela variar. As equações seno ou cosseno. Por quê? Porque elas são funções cíclicas. Elas variam de mais 1 a menos 1. Tá, se a gente não considerar que esse cosseno é mais 1 ou menos 1, que ele varia nesse intervalo, a gente percebe que ó, esse x é o quê? É 2. Quando multiplica 1, 2. Quando ele multiplicar menos 1, menos 2. Então ele faz exatamente isso. A hora que ele vale meio, vale 1. Quer dizer que ele está na posição. Isso é muito fácil a gente perceber então. E esse φ aqui, ele não é nada mais, nada menos do que uma fase inicial. Ou seja, esse no instante zero, a gente começa a contar no t0, se ele não estava na origem, se estivesse em outro lugar. A velocidade, isso aqui vem do conceito de derivada, então acho que é mais difícil de mostrar para vocês assim. Mas a velocidade fica o x médio vezes o ômega. Por quê? Porque ela depende do ômega daqui. Vezes o seno, porque também varia de mais 1 a menos 1. Ela é cíclica também, mas só que ela depende da velocidade angular, no caso. E a aceleração, ela é menos ômega ao quadrado, x médio, cosseno de ômega t. Então essas são as três equações do movimento harmônico simples. Tá, a gente sabe que toda força resultante, ela pega na massa e acelera. Só que a força resultante no movimento harmônico simples é igual a menos kx. Por que menos? Porque ela é uma força restauradora. Ela vai estar sempre tentando fazer ele voltar para zero. Sempre tentando fazer ela voltar. Então é uma força restauradora, então é negativo. Ou seja, a força é sempre o contrário do movimento. Aí, se a gente pegar e igualar essas duas equações, então, a gente pega a segunda lei de Newton, que a massa vezes a aceleração igual a menos kx, só que a gente percebeu aqui que a nossa aceleração é menos ômega quadrado vezes o x médio. Tá, só que por que a gente desconsiderou o cosseno ômega t? Porque a gente está considerando no instante que aquilo ali vale 1. Então fica a massa, que multiplica ômega quadrado vezes x igual a kx. Tá, a gente pode cortar os dois x aqui e chega ao resultado que a velocidade angular é o quê? É raiz quadrada de k sobre m. Lembrando que k é a elasticidade dela, ou seja, é quantos newtons você precisa aplicar para fazer ela deslocar de 1 metro. Aí a gente, como isso aqui é cíclico, a gente pode contar o período, quanto tempo que ela gasta para sair daqui, ir lá no final e voltar aqui. Esse período, a gente sabe que o período é o quê? A gente sabe que a velocidade angular é igual a 2π sobre t. A velocidade angular nossa é 2π sobre t. Então a gente iguala 2π sobre t igual a raiz de km. A gente fazendo as operações aqui, a gente percebe o quê? A gente passa o t multiplicando para lá, tudo. O período é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. E aí, se a gente quiser saber a frequência também com que ele movimenta, é muito simples, porque o período é igual ao inverso da frequência, ou seja, período é igual a 1 dividido pela frequência. Com isso, a gente acaba abrangindo quase todos os conceitos desse tipo de MHS.
Daqui uns dias eu posto outro para vocês falando de MHS para pêndulo, que aí tem algumas pequenas diferenças. Até mais e esperem os próximos vídeos.